Ô, Helder, eu queria trazer uma notícia aqui muito importante, que é o julgamento da Carla Zambelli. Foi marcado. E agora? Tá doente a Carla Zambelli? Novamente doente? Tá doente ou não? Tá aqui. STF. Ela é doente. Marca... É diferente. Ela é doente, é verdade. STF marca julgamento de Carla Zambelli por invasão do sistema do CNJ. Também é réu na ação penal o hacker Walter Delgatti. Arara hacker. O STF vai analisar o caso em plenário virtual com início em 9 de maio. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem data para julgar o mérito da ação contra a deputada Carla Zambelli. Isso é outro julgamento, não é o da arma, tá? Que ela já foi julgada, foi condenada, mas ela vai poder ir para outras instâncias. Não é esse, tornaria inelegível também. Esse é outro processo. A Carla Zambelli está lotada de processos, tá? E uma hora vai cair, a casa dela vai cair. Já tem data para julgar o mérito da ação contra a deputada Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti, o Arara hacker, réus pela invasão do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e por falsidade ideológica. O caso será analisado em plenário virtual com início em 9 de maio e previsão para terminar no dia 16 de maio, se não houver pedido de vista. Ou destaque, como é a primeira turma do Supremo Tribunal, Helder, não deve ter pedido de vista, porque não tem nem o Cássio Nunes Marques, Cássio com K, nem o André Mendonça, que com certeza pediriam, né? Sim. Em maio de 2024, os 5 ministros da turma, que são Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Flávio Dino, aceitaram a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ambos. Segundo a denúncia da PGR, Carla Zambelli foi responsável por comandar a invasão do sistema utilizado pelo Judiciário com o intuito de adulterar informações oficiais, enquanto Delgatti teria sido responsável pela realização do crime entre agosto de 2022 e janeiro de 2023. A invasão aconteceu, né, quando a deputada e o hacker teriam invadido 6 sistemas do Poder Judiciário por 13 vezes, supostamente inseriram na plataforma 16 documentos falsos, incluindo o mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, seguido pela ordem de quebra de sigilo bancário e bloqueio do bem do ministro. A denúncia da PGR afirma que os dois queriam adulterar dados, tudo no intuito de prejudicar a administração do Judiciário, da Justiça e da credibilidade das instituições e gerar com isso vantagens de ordem política para a denunciada. Delgatti e Zambelli respondem por invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. O Ministério Público argumenta que entre agosto e novembro de 2022, Carla Zambelli, ciente de que Walter Delgatti possuía conhecimento técnico e meios necessários para tanto, o abordou com a proposta de invasão a sistema de elevado interesse público, oferecendo em retorno pelo serviço prestado a contratação formal para a prestação de serviços relacionados à sua atividade parlamentar. À época, a Zambelli afirmou ter absoluta confiança de que a deputada não cometeu qualquer ilícito penal e tem certeza de que isso vai ficar comprovado durante o trâmite do processo. Ela até falou que usou o Walter Delgatti para fazer a página dela, do Instagram, para ajudar, né, a crescer os números de seguidores e tudo mais, né? E ela até apresentou o Walter Delgatti para o Bolsonaro, né? E serviu ele com muito todinho, biscoitos de leite e muito videogame também, né? Que ele jogou com o filho de Carla Zambelli. Partidas de Mario Kart, enquanto era mimado pela mãe de Carla Zambelli. A Zambelli deu outra entrevista aqui agora para o Metrópolis, falando sobre o Bolsonaro. Ele disse que é mais fácil botar a culpa em outra pessoa. Tá ainda na lamúria, a Carla Zambelli tá tristinha. Ela está triste ainda com o abandono que sofreu por parte do Bolsonaro, nessa situação aí que ela se encontra também numa situação que, assim como a do Mito, é de quase cadeia. É sempre mais fácil, né, colocar a culpa na outra pessoa quando você não sai perdedor de alguma coisa. Eu não guardo rancor do presidente Bolsonaro, tenho orado por ele para que ele saia bem dessa cirurgia, a gente precisa muito dele, o Brasil precisa dele, muitas pessoas se inspiram nele, hoje ele é o maior líder da direita, a gente precisa construir outros líderes, para que outras pessoas possam não ficar tão dependente de uma pessoa só, né, e eu acho que ele tem muito a doar ainda para esse país, mas me fez muito mal, eu piorei da depressão, doeu muito, dói muito mais isso do que uma condenação de prisão. Dói mesmo, porque é uma injustiça, né? E eu me doei muito para essa causa toda, Bolsonaro.
Mas eu tenho que entender o lado dele também. Então, estou aprendendo a perdoar, relevar. Eu acho que ele foi infeliz na fala dele, e espero que um dia ele possa ver o quanto isso me machucou, né? Me machucou mais, assim, não o que ele disse, né? Mas toda essa situação me machucou muito mais do que talvez até a ele, porque eu me culpei bastante e venho sofrendo desde 2022 por isso. Imagina você achar que ser abandonada pelo Bolsonaro é pior do que você ser condenada à cadeia. Meu Deus, é muita fidelidade a esse macho podre que está aí convalescente. Aliás, ela falou em doação, que o Bolsonaro doa, não vai poder doar nem órgão, né? Porque quem vai querer os órgãos putrefactos do Bolsonaro? Não vai ser doador de órgão, né? Então não vai doar nada, Carla Zambelli. Agora você ainda está passando mal por causa do mito. E você é uma burra, como diria a Joyce Hasselman, você é burra, Carla. Você não percebeu que esse é o modus operandi do Bolsonaro? Sempre foi de abandonar as pessoas. E ele não vai se arrepender, ele nem quer saber da sua existência há muito tempo já, tá? Você cumpriu o papelzinho que ele te deu para você de ser a maior puxa-saco do Bolsonaro, né? De ficar ali sendo um objeto de utilidade para o Bolsonaro em determinado momento. Acabou. Você é podre para ele, você não presta. Ele te jogou no lixo, você precisa ser reciclada. O Bolsonaro não vai querer mais falar com você, nunca mais. Você acha que o Bolsonaro vai se preocupar com você, Carla Zambelli? Você já era para o Bolsonaro e para o bolsonarismo também, porque agora você foi abandonada por todos. Né? Sua vida deve estar difícil mesmo, né, Carla Zambelli? Quem diria que uma puxa-saco do Bolsonaro por 6 anos agora, né, desde as eleições de 2018, né, estaria aí arrependida e perdida, né? Ela está perdida, Helder Maldonado. Ela não sabe o que fazer, né? E que bom, né? Que ela sinta aí a justiça, já que ela diz que ser abandonada pelo Bolsonaro é pior do que receber uma condenação. Vamos ver, quando você for condenada e estiver presa, se você vai continuar falando, tendo esse mesmo discurso, né? De que é pior ser condenada e presa do que ser abandonada pelo Bolsonaro. Eu duvido que você continue a manter esse discurso. Pelo menos se ela aguentou tão bem ficar abandonada pelo Bolsonaro por 2 anos, eu acho que ela vai aguentar bem também uma prisão. Então não tem problema nenhum para Carla Zambelli aguentar um tempinho de cadeia pelo que ela falou aí, né? As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!